Bom dia, paz do Senhor Jesus para você. Dia 15 de setembro de 2023, sexta-feira, eu declaro desejo para você a melhor sexta-feira da sua vida. Palavra dos céus, palavra de Deus para o seu, para o meu coração, na manhã de sexta-feira de hoje, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo alguns versículos da parte do Senhor que muito me chamaram a atenção aqui, que fala sobre o povo de Israel, fala sobre a conduta do povo de Israel, fala sobre o pecado que o povo se encontrara e que muito tem me chamado a atenção, que nós vemos a história na Bíblia e vemos que Deus ele sempre tem assim uma indignação muito grande pelo povo de Israel. E hoje não é diferente, nós temos visto hoje no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos visto que a sociedade não tem se voltado verdadeiramente para o povo, para Deus, melhor dizendo, né? Para o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que fez tantos feitos, tantas maravilhas. O povo tem se esquecido, na verdade, de Deus. Vai dizendo assim, Ezequiel foi um profeta que foi chamado, para não ficar nas minhas palavras só, vai dizendo assim o texto para que nós venhamos entender e até mesmo ganhar tempo na manhã desse dia. Vem dizendo assim, versículo de número 1. Tu, pois, ao filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-á diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ele um cerco, edifica contra ela uma fortificação e levanta contra ela uma tranqueira. E põe contra ela arraiais e põe-lhe aríates em redor. E tu toma uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e cercarás, isso servirá de sinal à casa de Israel. Aí vamos dar um pulo aqui para o versículo de número 12. E o que comeres serás como bolo de cevada, e o cozerás com esterco que sai do homem diante dos olhos dele. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde serão lançados. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, tenho-te dado esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Então me disse: filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem e se espantem uns com os outros e se consumam nas suas maldades. Então Deus, você vê que nesse texto aqui, Deus ele fala para Ezequiel com uma certa indignação, porque o povo não estava voltado para o Senhor, não estava voltado para Ele, né, para o nosso Deus. O povo ele se afasta cada vez mais de Deus, e isso é comum nós vemos hoje, nesse século que nós vivemos. Nós estamos vendo e percebendo que a igreja ela tem se esfriado cada vez mais. Nós estamos percebendo que os irmãos estão cada vez mais se apostatando da fé, estão cada vez mais deixando o Senhor de lado. A maldade ela tem se multiplicado muito, a maldade ela tem assim transparecido muito, né? Ela está cada vez mais sendo em evidência, né? E Deus ele quer verdadeiramente que o seu povo venha se humilhar. Deus ele quer verdadeiramente que o seu povo venha se voltar para Ele. E não é isso que nós temos visto acontecer. Existe um povo na qual o Senhor ele vai chamar. Existe um povo na qual o Senhor ele vai vir e vai buscar a sua noiva, a sua igreja. Aqueles que estão verdadeiramente com as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ezequiel era um homem da época que ele tinha um diferenciado.
Eu quero chamar a atenção para você na manhã desse dia que fez o Senhor, dia 15, e quero ser boca profética e dizer para você que você tem que ser um diferenciado. Você tem que ser uma pessoa que Deus ele tem que olhar para você e ver que você tem uma diferença, né? No versículo de número 14, vai dizer assim, ó: Então disse eu: Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. Ezequiel, ele se exclama aqui e fala diante do Senhor: Senhor, desde a minha mocidade eu nunca cometi nada, nenhum mal, né? Dizendo assim dentro das minhas palavras. Desde a minha mocidade o Senhor me conhece. E verdadeiramente aqueles que esperam no Senhor, verdadeiramente aqueles que estão ali no Senhor 24 horas, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que verdadeiramente professam a fé em Jesus Cristo, verdadeiramente eles vão ser separados, esses vão ser salvos pela graça do Senhor, não por merecimento da pessoa, não porque você é um bonzinho, não porque você é uma pessoa sensata, não porque você vai aos cultos todos os domingos, todas as programações você participa na igreja, não, porque nós somos imerecedores, né? Mas pela graça do Senhor, ela nos alcança. Pela graça do Senhor, Deus ele viu algo diferente em Noé. Por isso que diz em Gênesis capítulo número 6 que o Senhor se arrependera de ter feito o homem, né, a sua imagem e semelhança. E logo em seguida Deus enviou um dilúvio sobre a terra. Mas o livro de Gênesis vai nos ensinar e vai nos falar, para que nós venhamos nos relembrar, que Deus achou graça aos olhos de Noé. Deus, ele acha graça naquele que verdadeiramente o busca em espírito e em verdade, né? Então Deus ele fala aqui para Ezequiel e disse-me: tenho te dado esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Então me disse: Filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto. Então há uma diferença daqueles que servem a Deus. Malaquias vai dizer: há uma diferença daquele que serve a Deus, do justo e do injusto, aquele que serve e aquele que não serve. Há uma diferença, há um diferencial. Por isso eu quero te convidar na manhã desse dia a você buscar a Deus de todo o seu coração, a você se voltar às coisas de Deus, a você verdadeiramente acordar e você entregar todo dia a sua vida ao Senhor, verdadeiramente você confiar naquele que te chamou, aquele que deu o seu único filho, como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, olha só que coisa maravilhosa, que deu o seu único filho unigênito para que toda que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele tem algo extraordinário para mim e para a sua vida. Basta que nós venhamos crer e confiar. E Deus, ele fala aqui, nesses 2 versículos aqui, já estamos terminando, ele fala aqui uma diferença. Olha, meu filho, eu te dei esterco para que você viesse fazer o pão, mas o pão deles, o pão de Jerusalém, vai ser um pão de imundície. A água, eles vão beber uma água de espanto, e eles mesmos serão espantados. E diz ainda assim, ó, no 17, para que o pão e a água lhes faltem e se espantem. E aqui eu quero te chamar a atenção que muitas das vezes a causa dos nossos problemas que nós passamos são frutos da nossa desobediência, são frutos do nosso caminhar, que nós não estamos mais caminhando com Deus. Então Deus permite que várias coisas venham a acontecer sobre a nossa vida, porque tudo está no controle de Deus. Lembra-se da história de Jó? Jó, diz o texto, que Jó era um homem íntegro, ele andava com Deus, né? E existe uma diferença, porque a história de Jó, ela nos traz uma lição da qual Deus viera permitir tudo aquilo acontecer com Jó, para que verdadeiramente fosse provada a fé de Jó,
mas o mais importante, para que verdadeiramente Satanás ele viesse ser envergonhado e Deus mostrasse a Satanás, ao inimigo de nossas almas, que Jó era um homem diferenciado. E assim nesse texto aqui, Ezequiel capítulo de número 4, sobre a ira que Deus estava com Jerusalém naquela época, mas estava mostrando para o profeta Ezequiel que havia uma diferença. Deus iria sustentá-lo, Deus iria separá-lo, Ezequiel. E assim Deus quer fazer conosco, Deus quer nos separar, Deus quer nos sustentar, Deus quer mostrar para nós que há uma diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve, aquele que é justo e aquele que é injusto, para que o pão e a água lhe faltem e se espantem uns com os outros e se consumam nas suas maldades. Ou seja, aqui Deus ele fala, eu entendo que o Senhor está falando que era um povo, né? Para que uns e outros, ou seja, eram mais de um, está no plural, para que uns e outros venham se espantar. E eu quero dizer para você, na manhã desse dia, dentro desse texto aqui, eu quero te encorajar e dizer que dentro de uma multidão você irá fazer a diferença. Dentro de uma multidão você foi escolhido para fazer a diferença. É por isso que Satanás ele se levanta com uma grande fúria. É por isso que o inimigo de nossa alma, ele tem uma fúria muito grande sobre a nossa vida, porque nós fazemos a diferença no reino de Deus. Nós fazemos a diferença e abalamos as estruturas de Satanás, as muralhas que parecem ser intransponíveis, mas elas são transponíveis, porque diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 37, porque para Deus nada é impossível. Então, meu querido, minha querida, na manhã desse dia que me ouve neste vídeo, Deus, ele há de fazer coisas grandes, impossíveis diante dos homens, se tornar possível diante dele, porque ele é Deus, ele nunca mudou, ele vai continuar sendo o mesmo, ele vai continuar operando maravilha na nossa vida, não porque merecemos, mas é pela tua graça, pela tua misericórdia. Então, meu amado, fica tu com esta palavra, com esta mensagem, guarda na tábua do seu coração. Jerusalém estava em pecado nesta época aqui, Jerusalém não estava fazendo a vontade de Deus, a mão de Deus pesou e Deus queria mostrar para Ezequiel que ele era Deus, que ele é Deus, melhor dizendo, e ele continua operando e fugir da sua ira ninguém consegue fugir. Então Deus ele está nos ensinando, nos dando uma oportunidade para que nós venhamos continuar buscando a sua face, para que nós venhamos continuar estando na tua presença, para que nós venhamos continuar buscando 24 horas e aguardando a volta do seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos subir aos céus e glorificarmos ao Pai juntamente e cantarmos num grande coro celestial. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.